Deus é bom? Deus é bom, igreja? Em todo o tempo? Aleluia. Enquanto o Senhor não vem, mas Ele virá, amém? Mas enquanto Ele não vem, a palavra nos diz que nós podemos e nós devemos viver céu na terra, amém? Jesus é o divino sim de Deus. Grave isso, Jesus é o divino sim de Deus. Nós podemos dizer que Ele modela o sim do nosso Pai Celestial, revelando a mais completa imagem de Deus, de toda a história. Jesus Cristo, Ele próprio, Ele é a perfeita teologia. Ele é perfeito Deus. Qualquer coisa que você pensar que sabe sobre Deus, qualquer coisa que você pensar que sabe sobre Deus, que você não encontrar na pessoa de Jesus, você tem razões para questionar. Você tem razões para questionar. E esse conceito do divino sim, nos foi dado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 19 e verso 20. É nesse texto que eu quero meditar com você nesta noite. Todos acharam, amém? Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, esse texto é o apóstolo Paulo enviando uma carta à igreja de Corinto. Então ele está dizendo, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve. Sabe, Jesus não é, a palavra de Deus, ela não é dúbia, ela não é hoje e amanhã não é. Não, é sim, é sim. Ele continua dizendo, pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Você pode ler isso comigo? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Vamos repetir isso? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, feitas por quem? As promessas foram feitas por quem? O que continua dizendo? Tantas tem em Cristo o quê? O sim. Vamos lá? Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Por isso, vamos lá? Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você viu por que o banner que você recebeu está escrito assim seja? Por quê? Amém, assim seja, é a mesma coisa. Eu não quis colocar no banner lá amém, né? Senão os irmãos nem vinham para o culto, achavam que já estava despedindo pelo banner já. Acabou o culto, o pastor já mandou o banner do amém, né? Já acabou. Por isso que eu pus lá assim seja. Queridos, Jesus era a mensagem do apóstolo Paulo. Jesus era a mensagem do apóstolo Paulo. Ele era o que Paulo pregava. Ele era o que Paulo vivia. Ele era o que fluía da vida de Paulo. As palavras de Paulo, todas elas se confundem no sentido de tudo que ele fala, tudo que ele ministra, tudo que ele vive, Jesus é a mensagem central. E Jesus é o sim do Pai, do nosso Deus, como diz esse texto que nós acabamos de ler, para a humanidade, para as nossas vidas. Ele é o sim de Deus para as nossas vidas. Ele é o cumprimento de toda a esperança, de todos os sonhos da humanidade. Ele é o cumprimento disso tudo. Para todos os tempos, para todas as eras, desde a criação do universo, desde a criação e até ao fim dos tempos. O anseio que existe no coração das pessoas, o vazio que existe no coração das pessoas, ele só pode ser completo, e eu iria além, satisfeito. Completo e satisfeito de uma vez por todas, somente em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro na história, não houve antes dele, não
houve no tempo dele e não haverá depois dele. Isso precisa ficar claro para nós. Mas eu quero que você considere, e eu escrevi isso para não esquecer de nenhum ponto. Eu quero que você considere essa declaração que eu vou ler agora. Jesus é o sim do Pai para toda a humanidade. A boa nova de Deus tem incontáveis promessas para nós, e todas elas são sim em Jesus. Mas isso é algo que nós podemos esperar, porque Deus é bom. E Ele sempre tem em mente o melhor para nós. Você tem certeza disso? É isso que a palavra de Deus diz. Então, esperar que a boa nova de Deus tem incontáveis promessas para nós, né? E todas elas têm o sim em Jesus, é a Trindade trabalhando em prol dos seus filhos, da sua criação. Não há novidade alguma aí. É algo que aqueles que caminham com o Senhor, que se relacionam com Deus, que têm intimidade com Ele, com a sua palavra, já aprenderam, já entenderam que é assim. Porque Deus é bom e Ele sempre tem em mente o melhor para nós. Ele constantemente, diz o autor, transborda de palavras de esperança e promessas para o seu povo. Quanta palavra de esperança, quantas palavras de promessa já foram ministradas nesse púlpito, já estão escritas na palavra de Deus para as nossas vidas. Quantas palavras você já ouviu de esperança, de bênçãos, de promessas para a sua vida. Mas a parte que nos deixa um pouco perplexo, eu diria assim, é que essa equação, ela não está completa sem o nosso amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por quem? O amém é pronunciado por quem? Por nós. Para a glória de Deus. Mas quem pronuncia o amém? Diga eu. Você lembra de uma ministração que nós falamos sobre sermos cooperadores com Cristo? Cooperadores com Cristo. Olha o que esse texto diz. Olha que revelação da palavra do Senhor. A equação não está completa sem o nosso amém. Isso significa que é a graça de Deus que torna possível termos um efeito no resultado das questões, simplesmente por intermédio da nossa concordância, conforme evidenciado pelo nosso amém. O ápice dessa sinfonia é o nosso amém. Olha que coisa maravilhosa. Nós ouvimos aqui o pastor Osmar ministrando, sobre orarmos especificamente, isso vem e completa. Nós ouvimos aqui sobre sermos cooperadores com Cristo, e isso vem e completa. Mas quanto tempo da nossa vida perdemos vivendo atrás de um balcão, achando que Deus estava lá esperando para nos dar coisas, apenas indo lá, recebendo tal coisa e indo embora. Quando Deus espera que cooperemos, que a nossa palavra, que a nossa concordância coopere com o que Ele quer fazer. Queridos, isso é tremendo demais. Isso é grandioso demais. As coisas acontecem certo na vida, elas não ocorrem de uma forma aleatória. Mas elas podem ser certas e verdadeiras, dependendo de como nós passamos a entender a palavra de Deus, e mais do que isso, o nosso papel de cooperadores com Cristo. O nosso papel de cooperadores com Cristo. Nós cantamos não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, mas essas duas primeiras afirmações, não mais tristeza, não mais temor. Sabe, esse mundo está cheio, a própria palavra diz, nesse mundo tereis aflições. Mas você conhece o texto e ele não termina aí, ele continua dizendo, mas tende bom ânimo. Que mais? Quem venceu? Jesus venceu. O que Jesus é? Filho
Você é o que de Jesus? Irmão de Jesus. Diga, eu sou também filho de Deus. E se Ele venceu, nós vencemos também. E por que muitas vezes vivemos uma vida de engano? As coisas, como eu disse para você, não acontecem aleatoriamente, elas acontecem porque alguém na terra disse amém ao que Deus estava dizendo no céu. Alguém cooperou dizendo o sim, dizendo o amém para o que Deus estava já decidido a fazer no céu. Agora volte a sua mente por um minuto para quantas orações eu e você fizemos onde não tínhamos um entendimento acerca disso. E quantas vezes oramos errado? Quantas vezes oramos com uma outra conotação, porque não entendíamos, não tínhamos o entendimento dessa cooperação, dessa parceria divina, onde a vontade de Deus é revelada através de como Jesus viveu a sua vida enquanto esteve nessa terra. E como Jesus viveu isso com o seu caráter, no seu amor, no seu poder. Ele modelou essa vida para todos os que creriam no seu nome. E é isso que deve pautar o nosso caminhar. É esse modelo que deve pautar a nossa caminhada. Se é esse o modelo de Cristo, é isso que vai vir sobre a minha vida, e é isso que eu vou concordar, é nisso que eu vou dizer amém, e é isso que vai influenciar pessoas através da minha vida. Nós vamos ter no próximo sábado, nosso encontro de amigo, mais uma etapa da nossa estação colheita. E através dos encontros de amigos, nós começamos os nossos encontros de paz, onde nós ministramos durante 7 semanas, a vida das pessoas acerca de Jesus, acerca de quem Ele é. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você nunca esteve tão preparado para falar de Jesus, para ministrar Jesus, para cooperar com Jesus na vida dessas pessoas como você está agora. Você já pensou em você fazendo um encontro de paz e a pessoa chegar e dizer assim para você por telefone: olha, hoje nós não vamos poder ter o nosso encontro de paz porque eu não estou bem. E você dizer assim para ela: não, eu vou aí só para orar por você porque você vai ser curada. Quantos querem isso? Você é um cooperador com Cristo. Você é um cooperador com Cristo. Tudo aquilo que Ele viveu, tudo aquilo que Ele demonstrou, tudo aquilo que, enquanto Ele caminhou nessa terra, o seu ministério, tudo aquilo que Ele fez pelas pessoas, Ele não fez para ser colocado num altar, para ser reconhecido como um herói, para ser reconhecido como aquele que não. Ele fez para deixar o exemplo de que obras maiores ainda faríamos. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus, cooperadores com Cristo, cooperadores com Ele. A sua vontade, ela é incompleta sem o seu caráter, sem o seu amor, sem o seu poder. Podemos ir lá mostrarmos às pessoas que somos crentes piedosos, que amamos as pessoas, mas se o poder de Cristo não for evidenciado na vida das pessoas, está faltando alguma coisa. É a sua vida que Deus quer usar para que isso aconteça, aleluia. É você que Cristo quer usar. É você como cooperador, é você que vai dizer o amém. É você que vai dizer: Senhor, Senhor, a tua palavra diz, e se a tua palavra diz que toda a enfermidade, tudo já foi levado na cruz do Calvário, Senhor, a tua palavra diz, e você declarando a palavra, e dizer: Senhor, eu digo amém a essas coisas, e em nome de Jesus, isso cessa nessa família agora, em nome de Jesus. Você é um cooperador com Cristo, amado. Nós somos cooperadores com Ele. Vamos viver isso, vamos viver esse sobrenatural. Uma mente transformada. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: uma mente transformada. Diga para ela: eu quero uma mente transformada. Talvez você esteja pensando: Deus não precisa de mim. Concordo com você. Não se engane.
Não estou aqui trazendo engano nenhum para você. Deus é capaz de fazer tudo o que a palavra diz, o que o Evangelho requer, sozinho. Sozinho. É óbvio que Ele pode anunciar, pregar o Evangelho muito melhor que nós. É óbvio que Ele pode curar e libertar os enfermos muito melhor que nós. Sua santidade é absoluta, é perfeita. Mas quando nós lemos a palavra, vemos esse amor completamente altruísta, de todas as formas, sem sombra alguma. Nós vemos que, no entanto, Ele nos deseja e nos dá valor para que sejamos seus cooperadores, para que o ajudemos nessa missão. Eu vou para o meu Pai, Ele diz, vou preparar morada, mas eu voltarei. Nós acabamos de cantar aqui. Mas Ele deixa uma missão para o seu povo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Mas, Ele diz assim, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu já li relatos acerca de missionários que chegaram num determinado lugar para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Povos distantes, totalmente isolados. E quando tiveram contato com essas pessoas tinham tido experiências de terem sonhado com Jesus. De Jesus ter aparecido para elas e ter a sua presença, tudo aquilo que elas viveram, as convenceu acerca do Evangelho. Então, mais uma vez eu repito para você, Ele não precisa de mim e de você. E aí, o privilégio é maior ainda, porque mesmo não precisando e sendo Deus, Ele conta conosco para sermos seus cooperadores. E mais do que isso, Ele conta conosco e quer que nós façamos, Ele quer que o poder que Ele tem aconteça a partir da nossa vida, seja demonstrado a partir da nossa vida, na vida das pessoas. O sim está à nossa disposição, está diante de nós. Somos o que Deus sonhou na eternidade. Esse é o projeto dEle e é isso que Ele quer. Pensar apenas em nós mesmos de outro modo é deixar que o nosso pensamento vagueie por algo apenas que nós queremos experimentar, que nós queremos viver. Eu já estou bem, a minha família já está alcançada, o meu casamento está bem, eu tenho um bom emprego, tenho conseguido amealhar bens, eu estou vivendo bem, isso e aquilo. Você lembra como é que começa essa música que nós cantamos por último agora? Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Sabe, queridos, Deus não nos quer na pobreza, Deus não quer que nós não conquistemos coisas, Deus, não é isso, não é isso. Mas Ele quer que nós estejamos totalmente voltados para a missão que Ele nos deixou. E enquanto somos seus cooperadores, e enquanto cumprimos com o nosso chamado, e enquanto caminhamos de mãos dadas com Ele, entrando nos lugares mais terríveis, que é a mente, que é a alma das pessoas, onde Satanás tem dominado e tem feito o que ele quer, enquanto caminhamos com objetivo e firmes no propósito que Ele deixou para a nossa vida, Ele nos abençoa. Ele conduz todas as outras coisas na nossa vida. Ele direciona todas as outras coisas na nossa vida. Muitas vezes nós estamos perdidos, correndo para cá e para lá, buscando aqui e ali, fazendo força aqui e ali, buscando coisas que hoje são, amanhã não são mais. Quando não
não foi esse o plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Satanás nos desvia do foco para que nós não cumpramos com aquilo que o Senhor deixou para a nossa vida e a partir disso sermos abençoados. E aí perdemos tempo. E aí as coisas não dão certo por um tempo, daqui a pouco não dá, não sei por que não acontece, foi até aqui, por que não continuou, estava tudo bem e parou isso e aquilo. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. A Bíblia, ela usa uma série de metáforas. Ao longo da Bíblia, nós vemos muitas metáforas. E elas nos dão lições maravilhosas, inestimáveis, sobre realidades espirituais. Coisas que é através daquilo que foi escrito que nós passamos a entender. Coisas que de outro modo seria difícil de nós entendermos. E uma dessas lições é a respeito de Jesus ser o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja não é esse prédio. A igreja não é esse lugar onde nós estamos. Quando nós falamos vou à igreja, nada mais é do que uma força de expressão. Ou de algo que aprendemos no passado, que a igreja era um lugar. O único lugar que a igreja sou eu sou o lugar onde Cristo vive. Você é o lugar onde Cristo vive. Nós somos a igreja. E uma dessas lições é a respeito justamente de Jesus ser o cabeça da sua igreja. Corpo. Somos o seu corpo na terra. Agora eu falava em metáforas por quê? Porque uma das coisas talvez mais desalentadoras, tristes da vida é uma pessoa que não tem controle nenhum sobre o seu corpo. Talvez você já tenha visto pessoas com doenças que elas não têm controle nenhum sobre o seu corpo. Seus músculos. Ela não consegue, a sua cabeça manda uma coisa, mas as suas mãos, as suas pernas, elas não obedecem. E ver uma pessoa assim, olhar uma pessoa nesse estado, realmente é muito triste. Os membros, eles batem sem controle. E às vezes para o próprio constrangimento daquela pessoa. Terrível essa cena. É difícil de ver essa cena. Às vezes, como eu disse, a própria pessoa fica constrangida por não ter essa capacidade de controlar as suas funções, os seus membros. É difícil não ter compaixão por uma cena dessa, por uma pessoa dessa, por uma pessoa presa dentro de um corpo que não quer cooperar. Não quer cooperar. E aí está a metáfora. Jesus é o que da igreja? Jesus é o que da igreja? Cabeça. Nós como igreja somos o corpo. Você entendeu? Quantos entenderam? Quantas vezes o corpo tem andado de qualquer jeito? Os membros não têm obedecido ao comando da cabeça que é Cristo. Jesus deve sentir isso quando o seu corpo, que somos nós, se debate sem controle, sem ações harmoniosas, buscando os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, o seu próprio bem-querer. Em vez de ter uma influência redentora sobre a terra, de ter uma influência redentora sobre os seus vizinhos, sobre as pessoas que estão em sua volta, não. Vive em desarmonia com o cabeça. Vive em desajuste com o cabeça. A cabeça dá a direção ao corpo, com pouca, às vezes sem nenhuma resposta.
Mas Cristo nos chamou para sermos seus cooperadores. E a palavra do Senhor já diz que nós não seremos, a palavra do Senhor já diz que nós somos seus cooperadores. Não viva mais como um corpo sem controle, como um membro sem controle. Mas viva como alguém que obedece à vontade do cabeça. A vontade dele fluindo da sua mente. E o corpo dizendo amém. E o corpo dizendo sim. É isso. É dessa forma, é desse jeito. É nessa velocidade, é agora. E o cabeça diz, aquele seu amigo está lá desesperado, angustiado, e você diz, não, eu acho que é coisa da minha cabeça. Não, você não é o cabeça, você é o corpo. O cabeça é Cristo. Você como corpo vai lá e fala de Jesus. Você como corpo vai lá e ministra a cura. Você como corpo vai lá e abençoa. Você como corpo vai lá e resgata. Porque o cabeça já deu uma ordem. O cabeça já deu a direção. É a vontade dele, fluindo da sua mente. E o corpo obedecendo a qualquer coisa que ele pretende que seja feita. A qualquer coisa que ele quer que seja feita. O que é visto na vida de Jesus: caráter, amor e poder. Tudo isso, o corpo cooperando vai produzir cura, vai produzir libertação, vai produzir compaixão, vai produzir santidade, vai produzir glória. Tudo isso que deve ser visto no corpo, na vida de todo crente, na minha vida, na sua vida, vai produzir poder na vida dessas pessoas que ainda não experimentaram o cabeça que é Cristo. Não experimentaram o poder de Deus nas suas vidas. Sem isso há uma revelação incompleta da sua vontade, do querer de Deus para nós, da sua vontade aqui na terra. Temos falado tanto de assim na terra como no céu. Na terra como no céu. Mas queridos, isso precisa passar apenas de uma palavra de afirmação. Isso precisa passar apenas de uma palavra sendo declarada. Isso precisa ir para um outro patamar, que é como corpo de Cristo, dizermos o sim, dizermos o amém para aquilo que o cabeça está nos direcionando. E vermos o seu poder se manifestar, a sua bondade, levando as pessoas ao arrependimento, levando as pessoas a se render diante do Senhor. Ah, queridos, muito do que o Evangelho é pregado nesses dias, muito do Evangelho que é pregado nos nossos dias está voltado para satisfazer necessidades pessoais dos crentes. E eu diria para você que isso não está necessariamente errado, mas está incompleto. E perigosamente incompleto. Porque quando vivemos uma condição apenas de pedintes, permita-me dizer, de mendigos, suplicando por algo por mais um dia, isso não tem nada a ver com aquele que dizemos que somos filhos, com aquele que tem toda a riqueza, tem todo o poder e domina sobre todas as coisas. Por isso que é um evangelho incompleto, e muito incompleto. A independência é um senso comum, é um sentimento comum, somos bombardeados por isso todos os dias. Para vivermos isso, para buscarmos isso. E aqueles que pensam no grupo, no quadro maior, muitas vezes são taxados, considerados fora do contexto. Mas a palavra do Senhor sempre fala de família, sempre fala de cooperação, sempre fala de estar junto. É óbvio que houveram experiências de homens e de mulheres, mas foram coisas pontuais para um momento específico, para um contexto específico. O que
o que permeia toda a vontade de Deus e todo o agir de Deus e todo o mover de Deus é sempre a cooperação, é sempre o corpo agindo em favor de outro, todos cooperando para que aquilo aconteça. Há aspectos da nossa vida com Deus que jamais poderemos viver ou descobrir individualmente, mas como corpo sim. Eles precisam ser abraçados como um todo. E o agir de Deus começa, o avivamento começa, o mover de Deus começa, quando o corpo obedece ao comando do cabeça que é Cristo, e o corpo caminha numa direção só, buscando aquilo que o cabeça está dando como direção. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Algumas coisas são preciosas demais para Deus dar para uma pessoa apenas, especificamente. Elas precisam ser transmitidas a todos, levadas a todos, porque do contrário, a tentação do orgulho devoraria essa pessoa, tiraria essa pessoa dos planos de Deus. A Bíblia diz, Pai Nosso, ela não diz meu Pai. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, ela não diz eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz que Ele está voltando, nós acabamos de cantar, para quem? Para uma noiva, para a sua igreja. Ele não está voltando para uma pessoa específica. E tantos outros textos que nós poderíamos falar, a lista continua. Nós seremos bem-sucedidos se nós entendermos que como cooperadores de, primeiro, sermos cooperadores de Cristo, e como os cooperadores de Cristo, precisamos obedecer ao comando do cabeça. Ao comando do cabeça. E aí viveremos coisas sobrenaturais, insondáveis. Uma verdadeira vida de milagres. Uma verdadeira vida de milagres. Você preste atenção. Se você é alguém que passa a ter uma mente transformada por essas verdades, se você é alguém que era aquele membro que fazia as coisas do seu jeito, da sua forma, na sua vontade, mas agora você alinhou a sua vontade ao cabeça que é Cristo. Se você é alguém que experimentou esse processo da mente transformada, você passa a ser um cooperador de Cristo. E você passa a influenciar pessoas em sua volta. E essas pessoas vão influenciar outras pessoas. E vão influenciar outras pessoas. E vão influenciar outras pessoas. E daqui a pouco, seja no contexto do seu trabalho, seja no contexto da sua faculdade, da sua vizinhança, onde você está inserido, as coisas começam a mudar. Porque através de um membro, através de uma mente transformada, a influência de Deus começou, como cooperadores de Cristo que você é, atingir a todas aquelas pessoas. E comece a ampliar isso. Cidades começaram a viver nas suas histórias coisas diferentes, porque as igrejas, o povo de Deus, começou a entender o que Cristo queria fazer através deles. Uma cidade pode ser transformada a partir de uma pessoa que começou lá atrás a influenciar alguém. Uma fronteira pode ser influenciada a partir de uma igreja que se levanta para influenciar essa fronteira. E aí, queridos, o inferno bate em retirada porque ninguém segura o poder sobrenatural de Deus na vida das pessoas. E é isso que eu quero viver. E é isso que eu busco viver. E é isso que eu desejo viver como corpo de Cristo nessa fronteira. Influenciando. O quadro maior, o que nós podemos visualizar é nós como membros desse corpo obedecendo ao comando do cabeça e influenciando. E levando as pessoas a experimentarem
É como uma semente que é jogada lá, num espaço, num lugar que não tem nada, mas aquela semente, ela germina e ela gera uma árvore. E aquela árvore, ela dá frutos, e aquelas sementes caem, e os pássaros vêm e comem daqueles frutos, e espalham as suas sementes, e aquilo se torna uma floresta. Pastor, mas quanto tempo isso pode demorar? Isso vai demorar muito tempo se você pensar numa floresta, mas se você pensar no reino de Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que diz na sua palavra que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo. Você não tem noção do que Deus tem preparado para a sua vida. Comunidade da Graça, vocês não têm noção do que Deus tem escrito na história dessa igreja para as nossas vidas. Vamos viver isso. Vamos caminhar nessa direção. Aprendemos. Ficamos aqui durante meses ouvindo acerca do que Cristo quer fazer através da nossa vida, através de uma mente transformada. É tempo disso produzir um efeito dominó na nossa vida, espalhando por toda essa cidade para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. É tempo de alcançarmos os perdidos. É tempo. Podemos ter muitas estratégias, como a que vamos ter sábado que vem. Mas isso pode ser apenas mais um ajuntamento. Mas não será, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque no próximo amanhã, na segunda-feira, no próximo sábado, no próximo domingo, as pessoas vão continuar nesse lugar, se rendendo aos pés do Senhor e experimentando o poder sobrenatural de Deus nas suas vidas. Creia. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Esse é o coração de Deus. Ele ainda ama pessoas e tem planos insondáveis para as nossas vidas, para a nossa cidade, para essa fronteira. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu. Não podemos ceder às pressões. Não podemos ceder aos levantes do inferno. Não podemos ceder. Você não quer mais angústia, você não quer mais tristeza, você quer isso zerado na sua vida. Se agarre com o Senhor Jesus, para que você viva isso na eternidade com Ele, porque eu quero repetir para você, nesse mundo tereis aflições, mas nós vamos vencer cada uma delas em nome de Jesus. Mas no céu tudo isso não vai mais haver, amém? Amém. Então, amados, vamos apressar a volta do Senhor. Vamos apressar a volta do Senhor, dizendo sim, dizendo amém para a sua vontade, para a sua direção, para o que Ele quer na nossa vida. Eu quero terminar com uma frase. Se Jesus pode libertar uma pessoa do pecado ou da doença, Ele pode libertar uma cidade, uma nação. É hora de nos levantarmos. É hora de vermos que os campos já estão brancos e a vitória é certa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quantas pessoas você orou na sua semana de jejum? Por quantas pessoas você jejuou durante essa semana? Não se acovarde. Medroso é Satanás, ele tem medo do Deus vivo e eu e você servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Ele já foi derrotado, a palavra diz que nós já temos ele debaixo dos nossos pés. Então não desista, vá para cima, seja chato sim, sabe por quê? Porque você tem aquilo que vai fazer com que a vida dessas pessoas seja mudada, seja transformada. E o mundo está lá todos os dias bombardeando, e nós falamos 1, 2 ou 3 vezes, e ela resistiu. Eu vou entregar para Deus. Não entregue para Deus o que não é de Deus ainda. Clame ao Senhor e diga: Senhor,
Eu não sei como, mas através do poder da Tua palavra que está sobre a minha vida, através do Teu poder que está na minha vida, Tu vais me dar estratégia, Tu vais me dar direcionamento, só me dá olhos abertos, ouvidos sensíveis para a Tua direção, porque essa pessoa vai se render aos Teus pés. Queridos, nós precisamos crer, nós precisamos romper nessas barreiras, nós precisamos nos levantar com ousadia, com ousadia. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que confessaram ao Senhor, que voltaram do encontro e na segunda-feira foram bombardeadas por seus amigos do mundo, e na terça foram, e na quarta foram, e na quinta foram. Eu fiz uma oraçãozinha por ele na segunda. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós nos levantamos com ousadia e com o poder de Deus para destruir as obras do diabo. Nós temos céus abertos sobre nós. Nós temos céus abertos sobre nós. E o Senhor já nos deu poder para que toda a obra do inferno na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, caiam por terra em nome de Jesus. Deus já nos deu essa autoridade. Por isso, levante-se com ousadia. Levante-se com ousadia. As pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com vazio na sua alma. E nós temos aquele que preenche tudo isso, aquele que resolve tudo isso. E muitas vezes estamos com medo de levar isso à vida das pessoas, esse Deus à vida das pessoas. Vamos levá-las a experimentar, a provar de Deus, a provar de Deus. Mais do que uma festa, do encontro de amigos que vamos ter. A minha orientação para você é que enquanto você esteja aqui na nossa festa no sábado, você esteja ali orando, intercedendo pelo seu amigo. Você está lá comendo determinada coisa, está aqui conversando com alguém, então, mas você está em espírito de oração. Senhor, essa vida vai ser tua, Senhor, o teu reino vai ser acrescentado nessa noite, Senhor, ele vai aceitar o encontro de paz, Senhor, essa família vai ser mudada, Senhor, esse casamento vai ser restaurado, você aqui na sua mente vai estar intercedendo, vai estar clamando, vai estar orando ao Senhor, porque os céus vão se abrir sobre esta comunidade. E nós seremos aqueles que vamos cooperar para que a festa seja mais grandiosa no céu ainda, para a honra e glória do nome do Senhor. Sejamos um corpo obediente. Sejamos um corpo que obedece à direção do cabeça que é Cristo. Não sejamos membros atrofiados, não sejamos membros sem controle. Não sejamos membros em desarmonia com a cabeça. Mas sejamos aqueles que dizem: Pai, faz a tua vontade. Eu digo amém, eu digo sim. E ela se estabelece na vida daquela pessoa. Quantos creem que isso é possível? Coloque-se de pé. Se levante com autoridade, porque Deus já nos deu autoridade. E eu quero convidar você agora a levantarmos um clamor nesse lugar. Que você jejuou durante essa semana, você apresentou o nome dessas pessoas diante do Senhor. E agora nós vamos para a prática. Por isso, por meio dele, por meio de quem? Por meio de quem? De Deus, de Jesus. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para a glória de Deus. Ore especificamente agora. Se você sabe de problemas e situações que essa pessoa está atravessando, ore, ore. E diga: Senhor, sim, essa pessoa será alcançada através da minha vida. Senhor, sim, eu vou romper, eu vou fazer o que precisar ser feito para que essa pessoa venha te conhecer. Senhor, sim,
Eu não vou mais olhar para as barreiras, eu não vou olhar mais para as desculpas, para as justificativas que ele deu, que ela deu. Eu não vou olhar mais para as circunstâncias, mas sim, eu vou levar o teu evangelho até essa pessoa. O Senhor já decidiu nos céus. Ele só está esperando pela sua atitude, pelo seu sim aqui na terra. Isso é viver na terra como no céu. Isso é viver na terra como no céu. Isso é romper. Isso é romper. Como corpo, como comunidade da graça, vamos fazer essa oração. E se cada um fizer essa oração, nós estaremos concordando num propósito. E queridos, quando nós estamos em unidade, se cuida, Satanás. Porque a palavra já disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Lembrou das pessoas? Os nomes estão aí na sua mente transformada. Lembre, a sua mente não é mais aquela, a sua mente é uma mente transformada. Não transformada por uma palavra que foi dita hoje, mas transformada pela palavra de Deus, porque ela é que tem poder. Então, de posse dessa mente transformada e do que você aprendeu nessa noite, levante um clamor nesse lugar. Levante um clamor nesse lugar. Eu não quero que você ouça a pastora orar apenas, mas eu quero que você ore. Você ore. Ore com todas as suas forças. Ore clamando ao Senhor. Ore rompendo todas as barreiras. Ore se posicionando diante de todas as circunstâncias. E você vai orar hoje, você vai orar amanhã. As equipes que estão responsáveis amanhã aqui, nós precisamos levantar um clamor nesse lugar amanhã. Porque nós veremos coisas grandiosas, testemunhos durante toda essa semana desse poderoso agir de Deus através das nossas vidas. Amém, igreja? Levante um clamor nesse lugar, comece a orar ao Senhor. Pai querido, com o entendimento, Senhor, de que somos teus cooperadores. E não queremos, Senhor, ser um corpo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noite.